Vamos invocar, né, irmãos? Ó, Yauxa, ó, Yau, ó, Yauxa, ó, Yau, ó, Yauxa, ó, Yau. Porque tu é o nosso Pai, e assim seja feita a vontade do Papai Yauxa. Papai, te agradecemos mais uma vez, papai, por estarmos reunidos, todas as tuas pedrinhas, alguns distantes, alguns tão próximos, mas mesmo assim, papai, tu tem derramado bênçãos para todas aquelas pedrinhas que tem buscado, tem perseverado na tua obra, papai. Porque sabemos que a luta daqueles que buscam a ti não é em vão, papai. Não é em vão. Papai, te agradeço mais uma vez pela casa da irmã Edna. Por esta casa, tu tem falado grandes maravilhas, papai. Te trago grandes segredos nessa casa, papai. Somos gratos por cada pedrinha, papai, que aqui está reunida para ouvir a tua palavra. Papai, fale a cada coração, papai. Que os irmãos possam estar saindo esclarecidos da mensagem, papai, de mais um ruminar. Que toda dúvida venha ser tirada, papai. Que nós possamos estar sempre crescendo em graça, estatura e conhecimento diante de Al e diante dos homens. Que nós possamos chegar à estatura perfeita de Ti, ó Pai. Porque essa é a Tua vontade em nós. Que nós possamos chegar à perfeição, Pai. E por isso que Tu enviastes aquele que é perfeito, para falar a Tua igreja amada, papai, igreja Filadélfia. E assim seja feito a vontade do papai Yauxa. Grato a Yauxa, grato a Yau. Grato a Yauxa, grato a Yau. Grato a Yauxa, grato a Yau. E assim seja feito a vontade do papai Yauxa. Assim seja. Boa noite, amados irmãos. Vamos precisar de silêncio, né, irmãos? Vamos precisar de silêncio, tá bom? Principalmente os irmãos que estão aqui, porque os irmãos na live, eles precisam estar atentos, porque nós que estamos aqui, né, é mais fácil a gente, né, nos comunicarmos aqui um com o outro. E para os irmãos do outro lado sempre é um pouco mais difícil. Então, amados irmãos, a gente sabe que papai sempre tem trago grandes mais e mais revelações para com o corpo, para com a igreja. Por quê? Porque papai ele quer que a igreja ela chegue o quê? Uma estatura perfeita. Irmãos, eu preciso todos de silêncio. É difícil para nós porque às vezes a gente acha que não, porque toda distração, que é aquilo que a gente pensa, a gente está tentando trazer, e às vezes uma distração ela tira às vezes a linha de foco, e aí a gente tem os irmãos tentando compreender, ser esclarecidos, e aí é onde que a gente precisa o máximo possível de um exército muito alinhado, porque assim que o exército cresce, né? Alguém lá na frente, como que está à frente como general, comandante, ele fala no exército, né? Humanamente falando, e todos ali eles prestam atenção em todo detalhe para depois eles fazer conforme a ordem que foi dada. É assim a vontade do papai, né? Porque esse exército ele vai guerrear, né, amados? E para a gente guerrear lá em cima, a gente vai ter que usar as armas que foi nos dada aqui embaixo. E quais armas que foi nos dada aqui embaixo, irmã Edna, para guerrear contra Lúcifer e aquela corda lá em cima? Quais as armas que foram dadas para Filadélfia? É a oração e a palavra, né, irmão? Exatamente, irmã Edna. Porque a oração vem o quê? Ela te dá a fé, e essa fé ela te produz a perseverança. E a palavra. Porque por isso que a palavra, quando fala que a fé, ela vem por ouvir e conhecer a palavra. Então, por isso que essa fé que brota em nós, que é uma fé dial, é uma fé que ela é dial,
e não dos homens, que tem a fé natural, que é uma fé que qualquer pessoa pode ter, a fé que a pessoa ela tem vontade de conquistar, trabalhar, ela vai ter, é uma fé natural. Ah, eu quero fazer um projeto de adquirir algo. Ela cria uma perspectiva daquilo, ela trabalha, ela se esforça e ela vai ter uma fé natural. E essa fé que nós temos é uma fé que vem de ideal. Por isso que em Hebreus fala, né? É aquilo que nem, não se vê, mas a plena convicção daquilo que se espera. Porque nós não vemos aquilo que é nosso, mas através da palavra que diz quem nós somos, nos leva ao quê? A essa expectativa de um dia nós voltarmos para lá, né, irmã Edna? Então, quando a gente vê isso, amados irmãos, a gente vê o quanto que papai ele tem caminhado conosco e vai caminhar conosco, assim como caminhou com aqueles homens na onde? No deserto, onde que a gente vê que muitos ficaram para trás, mas aqueles poucos, eles foram perseverantes, eles acreditaram na palavra que Marcha ali estava à frente, estava falando. Então, por isso que aqui na frente, conforme a palavra em Eclesiastes 1:9 ali, que fala que não há nada de novo debaixo do sol, ela vem a se repetir aqui, mostrando que da mesma forma que o povo ele estava sendo conduzido pelo líder ali atrás ali que Ial ele coloca sempre foi assim para as eras de cada igreja, ele colocou um homem à frente para falar, ser o porta-voz do povo, e assim também lá atrás, como ele colocou Marcha, ele está colocando aqui na frente também, ele coloca quem? Ele coloca Micael. Ele coloca Micael para Micael hoje ele conduzir, no caso, esse exército. E assim que é maravilhoso, amados irmãos, porque aí a gente vai entendendo que está se cumprindo em nós a vontade de Yahweh. Está se cumprindo em nós a vontade de Yahweh, por quê? Porque quantos que vão ficando pelo caminho, como lá no meio do Egito, muitos ficaram pelo caminho já querendo comer codorniz, porque não queria mais a palavra, mas há poucos ali queriam comer o quê? Do maná que descia do céu. E aquele maná que aqueles poucos queriam comer, e esses foram perseverantes e agradavam do maná, não desprezavam, esses são esses agora que não estão desprezando a palavra, por isso que é o que nós voltamos, que a irmã Edna lhe falou, a fé e a oração, porque a fé é o quê? É a plena convicção daquilo que se espera, mostrando a fé, aquilo que não se vê, mas a plena convicção daquilo que se espera. Então, aquele povo lá atrás, eles tinham o quê? Eles tinham expectativa de quê? De entrar na onde? Em Canaã? Em Canaã. Em Canaã. E aqui, a Filadélfia hoje, esse exército dos 300, eles o que? Eles esperam essa volta para a morada celestial. Então, para isso, é preciso que crescer. Crescer na palavra. Por isso que é sempre dos ruminados, há sempre o crescimento gradativamente na palavra. E isso vai nos gerando o quê? Fé, porque a fé vem pela palavra. Ouvir, conhecer a palavra, porque toda vez que você ouve, você cresce. Toda vez que você ouve, você estuda, você cresce. Aí vai te alimentando, vai te alimentando. E de acordo que você vai crescendo, você vai alimentando, nada te abala. Nada te abala. E a gente vai falar sobre isso hoje. Por quê? Porque um ruminar, que quando a gente pega lá atrás, irmãos, que papai já trouxe, né? Dos dois pastores ali, né? De Zacariel 11 ali, e a gente vê que tem um grupo que ali eles não querem ser apacentados. Não querem ser apacentados por Micael. E a palavra fala o quê? Que fala assim, eles não quiseram ser apacentados, e ele fala assim, aqueles que quiserem morrer, que morram. Aqueles que quiserem devorar, que devoram mutualmente uns aos outros. Mas por quê? Porque eles deixaram de querer ser o que? Apacentados. Então hoje, a gente tem essa oportunidade de querer o quê? Aprender, de querer sermos apacentados. E a gente sabe que não é fácil, irmão. Você sabe por que não é fácil? Porque quando o papai ele traz nas ministrações que ele fala que isso aconteceu, já acontecia lá em cima, e foi por falta daqueles irmãos infiéis ali de Micael lá em cima, eles não querer ouvir Yalcha, foi que eles faziam o quê? Eles adornavam Lúcifer.
Foi por falta de ouvir. Por quê? Porque eles não queriam aprender com o pai. Eles preferiam a palavra ali, de estar ali com o Lúcio ouvindo a palavra de que estar com o pai. Enquanto Micael queria estar na onde? Do lado do pai. Fala aquele que será como mestre, o aluno que será como mestre. No caso, ele se tornou como o mestre, porque aprendia com o mestre. E assim somos nós estudando com o mestre, com o professor, nós seremos como o professor. Não é essa a vontade nossa? Porque quando eu falo para os irmãos isso, irmãos, eu falo, dando um breve testemunho, irmão Beethoven, ele é até uma pessoa que ele me ajudou muito nisso, eu tinha dificuldade de estar fazendo isso aqui agora, conversando com os irmãos e falando em live, eu tinha essa dificuldade. Eu tinha um bloqueio. Eu era travado, tipo, não tive uma escola, não tive um ensino médio completo, a falta de comunicação, de dialeto, de falar, a dificuldade na fala. Mas aí o que acontece? Quando o Espírito do Pai está em você, a gente lembra de quê? 1 João 4. Nós falamos de Al porque o Espírito de Al habita naqueles. E ninguém pode falar de Al aquele que o Espírito de Al que nele está. Né, irmã Edna? Então, por isso, o que nós falamos é porque o Espírito de Al está em nós. Então, o Espírito de Al, por estar em cada um de nós, ele te dá intrepidez. Ele faz as palavras fluir. Então, quando eu me vejo hoje falando com vocês o que eu estou falando hoje, é porque para mim foi um desafio, foi um bloqueio. Hoje o Pai tirou. Hoje eu falo assim exatamente, irmã Edna. Eu falo assim por quê? Porque assim eu vejo, tem muitos irmãozinhos, hoje eu vejo a irmã Betânia, alguns irmãos, que são tímidos, mas você vê que ao mesmo tempo papai vai tirando os bloqueios, fala, irmã Edna, quando no começo das lives, hoje irmã Edna, hoje participa das lives assim, que eu fico assim, admirado, irmã Edna. Eu até comento de você para os irmãos, a irmã Adriana até comentou comigo a irmã Adriana até comentou no carro, falou assim, a irmã Edna não vai estar com a gente na live hoje, porque ela está vindo. Então, porque a gente sente falta? Por quê? Porque cresceu e está evoluindo tanto que faz parte ali nesse exército, ali quando você está na live, de interagir, que chamar as irmãs para estar conversando, comunicando junto. Então, isso traz o quê? Traz junto do corpo também interagir. Então, essa é a vontade do Pai. Papai era tímido também, né? Né? Papai era tímido, a gente já falou. Pois é. Pois é. Vamos adentrar então, né, irmãos, na palavra. Vamos em Salmos 33:18. Salmos 33:18. Salmos 33. Salmos 33:18. Salmos 33:18, né? Vamos lá, Márcio. Salmos 33:18. Salmo 33:18 fala assim: Eis que o olho de Al está sobre os que o temem. Eis que o olho de Al está sobre os que o temem, sobre aqueles que esperam seu amor. Então mostra aqui na palavra aqui que os olhos de Al está sobre os que o temem e sobre aqueles que o esperam seu amor. Aí eu pergunto para a irmão Márcio. Irmão Márcio, quando fala que eis que os olhos de Iau está sobre os que o temem, é os olhos de Iau? Especificamente é quem? Por que você acha que é Micael? Tá vendo como é que a gente vai... Quem que pergunta para os irmãos, todo mundo crescer também junto. Por que é Micael?
Você falou certinho, é Micaial. Mas por que é Micaial? Quando a palavra eis que os olhos de Ial está sobre os que o temem. Me dá uma referência de lá de trás. Lá, lembra lá de Sodoma. Exatamente. Ele foi lá para ser testemunha ocular daquilo que ele presenciou. Então, mostrando, foi Ial que foi lá? Não, Ial não foi lá, mas quem teve lá? Teve os dois anjos, né, irmã Edna? Teve os dois anjos, Raial e Macha, né? E teve também quem? Micaial. Os olhos de Ial foi ser ali o que? Testemunha ocular daquilo que estava acontecendo naquela cidade, irmã Marinese. Então, por isso que fala aqui, ó, eis que os olhos de Ial está sobre os que o temem. Grava essa palavra, eis que os olhos de Ial está sobre os que o temem, sobre aqueles que o esperam seu amor. Então, você vê que dentro daquela cidade de Sodoma, aquela cidade é uma cidade completamente o quê? Devastada no pecado, de imoralidade. Mas dentro daquela cidade tinha alguém que o temia. Não é à toa que por isso que quando as duas testemunhas elas foram lá para ver se o quê? Para ver se naquela cidade exatamente se tinha ali pessoas ainda que o temia Yahweh. E naquela cidade foram encontrados Ló. Por isso que quando a palavra eis que os olhos de Yahweh está sobre os que o temem, sobre aqueles que o esperam seu amor. Aí nós lembramos do quê? Na arte do candelabro, né? Que são 7 artes. A gente viu que são 6, né? A arte principal do meio, que é o caule, onde que sai o caule, e tem as 6 artes. A última é o qual? A sexta. É o temor. É o temor. Então, pode falar, irmã. Tem um versículo que eu não me recordo agora do que livro que está, que quando o pai falou que ia destruir Sodoma e Gomorra, Abraão intervém, né? Fala, pai, mas se existir 100 Exato, justos lá, sim. ele, não, se existir 100 justos, eu não vou destruir. Exatamente. Mas ele sabia que não tinha 100 Não justos. sabia que não tinha. É porque Mas a se irmã... tiver 50, e ele, não, se Nem tiver a 50... mulher de Ló, né? Exato. Se tiver 50, eu não vou destruir. Ele foi descendo, porque ele sabia Exato. que não existia, né? Porque a irmã... Né? Exatamente. Exatamente. Porque a irmã Marinalva, irmãos, irmã Marinalva que está para os irmãos da live, ela está falando o seguinte, na condição ali, né, das duas testemunhas, quando elas foram ali, né, para ver sobre o acontecido, o que acontecia em Sodoma, a gente vê que ali, né, a gente vê que Abraão pergunta ali, né, para o anjo ali, se ali havia ali para poupar a cidade pela quantidade de justo que ali viria. Ali começarem com 50, né? Tem sim, havia 50, e você vê que não, foi descendo até chegar ao número de quantos? O número apenas da família de Jó, ou de Ló. Por quê? Porque aquela cidade era completamente devastada pela imoralidade, né? Então, quando a gente pega, vamos em Provérbios 15, 3. Provérbios 15, 3. Pode falar, irmão? A arte principal do meio é Yalcha, né? É Yalcha. E aí está o temor, que é o último, e o amor. Aí falou do amor. Falando do amor. Você vê? É o amor e é o temor. Exato, irmão. Gratidão, viu? Irmão tá lembrando aqui, irmão Alberto, falando aqui, né, da passagem aqui de Salmo 33, 18, quando fala, né, que fala que os olhos, né, de Yahweh está sobre toda a terra, sobre aqueles que o amam, né, e mostrando do amor e o temor, né, mostrando que o temor é o sexto, né, da sexta arte, e o amor é a arte principal ali, né, mostrando ali como Papai Alcha, né, ali como a arte principal. Vamos, né, amados irmãos, em Provérbios capítulo 15. Provérbios capítulo 15, versículo 3. Provérbios 15, versículo 3.
Fala assim, em todo lugar, ó, em todo lugar, isso que é maravilhoso, tá vendo? Em todo lugar, os olhos de Yahweh, lembrando lá que nós acabamos de ler lá em Salmos 33, em todo lugar, os olhos de Yahweh estão vigiando, estão vigiando os maus e os bons. Aí nós lembramos de Sodoma. Tá vendo? Em todos os olhos, você vê, em todo lugar os olhos de Yahweh estão vigiando os maus e os bons. Então, mostrando, quando os olhos de Yahweh foi ali sobre Sodoma, ele viu os maus e ele viu os bons. Então, mostrando hoje, como a gente tem os olhos de Yahweh sobre a terra, aí a gente vê que os olhos de Yahweh sobre a terra, ele tem aquele que executa para ele. Porque Yahweh, ele habita numa luz inacessível, onde que homem nenhum viu, possa ver, né? Possa habitar, homem nenhum pode ir lá. Então, mostrando, ele tem aquele que faz para ele, irmã Edna, aquele que executa para ele. Por isso que Yahshua, quando ele sai de dentro de Yahshua, ele saiu para fazer uma obra, e uma obra perfeita por excelência. Depois que ele faz essa obra perfeita com excelência, ele volta para dentro de Ial de novo e ele se torna Ial invisível. Aí ele deixa o quê? Ele deixa o corpo, ele deixa as vestes para o quê? Para aquele que é Micael, depois que voltar, entrar para dentro de Yahshua. É difícil entender isso? Que maravilha, viu? Isso é crescimento. No primeiro dia que ele deu esse estudo, eu estava meditando no versículo, né? Certo. Se lá existe um trono, não podia sentar à direita, né? Não podia ter duas pessoas lá. Não é, irmão? Certíssimo. É só de pensar bem, né? É exatamente isso. Verdade. Espírito Ele fala que ele está à direita, mas à direita, assim, como uma pessoa que venceu tudo, né? Gratidão. Ele obedeceu tudo, venceu. Mas ele não tem. Hã? Mas se você olhar, irmão, ela está falando, não tem dois tronos. Irmãos, vamos para silêncio. Espera, pode falar mais alto, irmão Alberto. Vigiando os maus e os bons. Quer dizer, é um olhar, não é só por olhar, que olhar e Não. é um olhar permanente, quer dizer, vigiar quer dizer como se fosse um vigia. Já. Permanentemente ele está olhando os maus e os bons. É exatamente isso. Por isso que quando fala assim, em todo lugar, para você ver, em todo lugar, Provérbios 15, 3. Em todo lugar, os olhos de Ial estão vigiando os maus e os bons. E quando você é vigiado, aí eu quero que os irmãos encontrem aquela passagem para mim que fala bem assim, que andemos vigilantes o tempo todo para podermos escapar naquele dia, encontrarmos força. Está em Lucas. Eu quero que os irmãos encontrem para mim essa passagem, que eu não aqui venho à memória neste momento. Para vocês verem, né, irmãos? Os irmãos que estão na live, né, irmão Davizinho? Quando fala assim, em todo lugar os olhos de Yahweh estão vigiando. Para que está vigiando? Para ver se a gente está fazendo certo ou fazendo errado. Para ver se a gente é merecedor ou não da nossa, o quê? Da nossa herança. Por quê? Porque vai ser dado a herança de volta, amados. Para quê? Para aqueles que andam em obediência. É que o pai que vigia o filho, para ver se o filho faz algo de errado, algo de certo, para depois dar a ele conforme aquilo que ele o quê? Conforme ele andou, conforme ele fez o certo ou se ele fez errado. Por isso que a palavra fala: em todo lugar os olhos de Yahweh estão vigiando os maus e os bons. Qual? Irmão Anderson. Lucas 21, acho que é 21, 36. 21, 36, né? 21, 36. Vamos abrir lá, amados irmãos. Lucas 21, 36. Vamos lá. Lucas 21, 36. Vamos começar no 34.
Lucas 21, 34. Fala assim: cuidado para que os vossos corações não fiquem pesados pela devassidão, pela embriaguez. Você vê que só está falando de coisas que relacionado que Filadélfia não pode ter. Devassidão, a viver uma vida alheia. Embriaguez, o vinho de Babilônia, consumo de álcool, etc. Vamos lá. Devassidão, pela embriaguez, pelas preocupações da vida, no caso, as coisas deste mundo, e não se abata repentinamente sobre vós naquele dia, no caso, quando acontecer a ascensão. Continuando. Como um laço, pois ele sobrevirá a todos os habitantes da face de toda a terra. Como laço. Aí vocês lembram de Salmos o quê? Salmos 91. É exatamente isso. Nós lembramos do laço do passarinho, do laço do caçador, que nos ocupa a querer nos destruir. Então, para que nós possamos fugir desse laço. Continuando. Como um laço, pois ele sobrevirá a todos os habitantes da face de toda a terra. 36. Ficais acordados, portanto, orando, o que a irmã Edna falou. Portanto, orando em todo momento, para terdes força de escapar de tudo o que deve acontecer e de ficar de pé diante do Filho do Homem. Ficar acordado é o vigiar. Exatamente. Ficar acordado, em outras traduções, é vigiar. Exatamente. Porque nós estamos na Bíblia ao Shalom, e outras traduções, eu acho que é King James e NVI, fala ficais vigilantes. Por isso que quando a gente pega a palavra de Provérbios 15, 33... 15:3 fala que os olhos de Yahweh está sobre toda a terra, vigiando os maus e os bons, mostrando esses que ele está vigiando é a mesma condição que você tem que estar o quê? Vigilante, para você poder escapar desse laço que há de vir sobre toda a terra. Então nós estamos andando bem até aqui, não estamos, amados irmãos? Gratidão, papai. Oi, amado. Sim. Em Lucas 12, 37, também fala: felizes os servos que o mestre, a sua chegada, encontrar vigilantes. Felizes os servos, em Lucas? Lucas 12, 37. Tá ok, gratidão, papai, viu, amada irmã? Gratidão. Agora, amados irmãos, nós já entendemos, né, que o olho de Yahweh, né, o Yahweh está com seus olhos sobre toda a terra, mostrando, ele tem aquele que executa por ele. Então, aí a gente entendeu. Agora nós vamos em Zacarias, capítulo 11. Vamos lá. Agora em 1678. Zacarias, né, capítulo 11. Zacarias, capítulo 11, amados irmãos. Capítulo 11, versículo 4. Fala os dois pastores. Fala assim, ó. Assim diz Yahweh, meu Yahweh. Ó, tá vendo? Meu Yahweh. Meu Yahweh. Você vê que é assim diz Yahweh. Meu, ele tá falando de Yahweh, ele tá falando meu Yahweh. Então você vê que está se tratando de um personagem. Eu mesmo falo, exato. Não, meu Yahweh, no caso, alguém falando por Yahweh. Entendeu? Assim diz Yahweh, meu Yahweh, apacenta as ovelhas destinadas ao matadouro, aquelas cujos compradores matam sem serem castigados, e cujos vendedores dizem: bendito seja eu sou rico, e eis que eu mesmo entregarei, e cujos pastores não a poupam, porque, no 6,
porque não pouparei mais os habitantes da terra. Eis que eu mesmo entregarei cada homem, eis que eu mesmo entregarei cada homem na mão do seu próximo e na mão do seu e na mão do seu rei. Pera aí, aqui a gente começa mais em cima, a gente vê aqui que esses mercadores, quem são esses mercadores a qual eles apacentam essas ovelhas, irmã Betânia? Olha aqui, vou ler de novo no início para você ver, Zacarias, capítulo 4, e quem responder vai puxar a orelha e vai ficar de castigo, conforme diz papai. Vamos lá. Zacarias, capítulo 11, versículo 4. Assim diz Iau, meu Iau, apacenta as ovelhas destinadas ao matadouro, aquelas cujos compradores matam sem serem castigados, e cujos vendedores dizem: bendito seja Iau, eu sou rico, e cujos pastores não as poupam. Porque não pouparei mais os habitantes da terra, eis que eu mesmo entregarei cada homem na mão do seu próximo e na mão do seu rei. O que você entende, irmã Betânia, quando você fala assim que esses mercadores, eles compram essas ovelhas? Olha, no momento eu não me recordo, mas... Mercadores e vendedores é a mesma... Denominações? Hã? Tem a ver com as denominações? Sim. Lembra dos... Ele mesmo falou na boca dele. Ele falou na boca dele. Lembra dos pastores. Tá vendo? Ele tinha falado. Lembra dos líderes, os pastores, entendeu? Eles, no caso, esses homens, eles que pegam e comercializam, eles querem conduzir essas ovelhas, eles querem fazer do jeito deles. Por isso que aquela passagem que está em... Não me vem a memória, que minha memória é muito boa, irmão, mas agora dou aquela fugidinha rapidão. De Isaías, que fala assim, que os pastores, eles o quê? Eles nada podem ladrar, eles são cães mudos, que matam... Isaías 56. Isaías 56, tá vendo? Irmã Edna está estudando muito. Gratidão, viu, irmã Edna? É isso mesmo. É Isaías 56. Né? Que esses pastores, eles o quê? Eles matam essas ovelhas, né? E eles falam que eles tomam o vinho embriagante. Vamos nessa passagem de Isaías 56? Isaías 56. Página 1357. Isaías 56. Quando fala assim, Isaías 56, isso mesmo, 56:10. Fala assim, todas as sentinelas, Isaías 56:10. Todas as sentinelas são cegas, nada percebem, todas elas são cães mudos, incapazes de latir. O que é incapaz de latir, irmão Carlos? Quando fala assim, todas essas sentinelas são cegas e não ladram, elas são incapazes de latir. O que você entende quando fala elas são incapazes de latir? Cães. Mas me dá mais assim mais uma claridade mais completa. Quando fala aqui, todas as sentinelas são cegas, nada percebem, todas elas são cães mudos, incapazes de latir. Está falando aqui o grupo daqueles que são dominados por esses pastores. E esses pastores, eles devoram elas. No caso, são essas ovelhas. Por que elas são incapazes de latir, no caso? O que você entende com isso? Não aceito calar. Mais ou menos, quase certo, certíssimo. Mas vamos lá, para os irmãos entenderem. Quando elas falam que elas são incapazes de latir, elas não têm argumentos, elas não têm o que falar. Elas deixam eles direcionar, falar por elas o tempo todo. É diferente quando você pega
É diferente quando você pega a igreja primitiva, quando Paulo, por exemplo, ele ia pregar para os bereanos, eles arguíam, eles argumentavam na palavra. Então eles mostravam tentavam apresentar fatos, se o que Paulo falava era verdade ou era mentira. É diferente do que essas hoje, que elas não sabem o que falam. Você vê como é que a igreja ela foi se perdendo no tempo, irmão Márcio. Que aquela igreja primitiva lá atrás, eles ainda argumentavam, eles queriam saber realmente se era verdade ou era mentira o que era trago pelo Paulo e pelos apóstolos. Eles argumentavam. Hoje em dia eles vão Eles- só dar bênção. Hoje não. Exato. Aí Aí quando vocês pegam hoje, vocês veem que eles são incapazes. Hoje é colocado o líder, e o líder deles fala, e eles são incapazes. São incapazes de ir lá, porque eles não compreendem. Porque é uma teologia, eu que saí de denominação, e os irmãos que saem de denominação sabem. É uma teologia que é aplicada para todos, e você é obrigado a aderir àquele conhecimento, porque você acha que é daquela forma, é o certo. Ninguém arguida a palavra, ninguém estuda a palavra para entender se aquilo é certo ou se aquilo é errado. Não questionam. Não questionam. Mas sabe por quê, irmão? Porque, na verdade, eles são preguiçosos, eles preferem pagar alguém para ir lá e ensinar eles. Não importa se o caminho é certo ou errado, porque é isso que acontece. Sim, são Eles preguiçosos pagam o também. dízimo, né? E confia que aquele pastor lá que vai conduzir. Eles não estão preocupados se o local para onde ele vai conduzir é o certo ou o errado. Mas você percebe que, ao mesmo tempo, irmã Marinalva, para eles entender que eles só dando o dízimo, eles aplicando, é porque foram ensinados assim, eles não argumentavam. Então, assim, eles entendendo que prestando um dízimo, que hoje nós sabemos que o dízimo é a igreja que vai se entregar e ao. Então, quando a gente vê lá atrás que eles entendendo que eles pegando, dando dízimo e tudo assim conforme eles aprenderam, e eles não precisavam de mais nada, porque eles aprenderam, eles aceitaram esse entendimento do que a liderança ali passava para eles. É diferente de Filadélfia aqui, ó, todo mundo com a Bíblia na mão, todo mundo argumentando, estudando, e se eu falar ou tiver trazendo qualquer coisa fora do contexto, os irmãos, eles fazem o quê? Os irmãos estão aqui para ajudar ou para o quê? Falar assim, irmão, essa passagem não está de acordo com isso. Por quê? Porque os irmãos estão estudando. Isso é o corpo crescendo o quê? Em unidade da fé. Isso é um corpo crescendo. É diferente. E porque esse corpo tem sede da verdade. Sim. E aquele de lá não. Exatamente. Aquele de lá está acomodado. Isso. Aí vamos voltar aqui. Aí Isaías 56, 10 fala: todas as sentinelas são cegas, nada percebem, todas elas são cães mudos, incapazes de latir. Sonham, ficam deitados, gostam de dormir. Os cães, aí fala do que agora é os pastores, os cães são vorazes, desconhecem a sociedade, são pastores incapazes de compreender tudo o que seguem é o próprio caminho, nos mostrando a própria vontade deles. Cada um deles, até o último, volta-se para o seu interesse, dizendo: vinde, buscarei, buscarei vinho, embriaguemos com a bebida forte. Amanhã será como hoje, um dia incomparavelmente grandioso. Mostrando, você vê que eles estão indo buscar o vinho embriagante, e fala mais ainda que amanhã será como hoje, irmão Antônio. Tipo assim, para nós nada muda. Busca o vinho, toma um vinho embriagante e nada muda. E esse vinho embriagante é o vinho de quem? É o vinho da prostituição, da grande Babilônia, a qual é dado de Lúcifer. Então, quando a gente vê isso, para nós é diferente. A gente não vê o amanhã como hoje. Porque Filadélfia, ela conta os dias. Por isso que a palavra fala, nos ensina a nos contar os nossos dias. Mas você vê que a palavra que para eles fala assim, amanhã será como hoje, é um dia que é contado para eles, irmã Edna. Você vê que não. Eles não contam. Você reparou?
Vai vivendo, tipo assim, vamos comer o melhor dessa terra. Quem nunca ouviu isso? Né? Vamos o quê? Desfrutar o melhor dessa terra. E na verdade, quando a gente vê que não, irmãos, que o melhor é Iau. Por isso que as primícias das primícias, elas vão ser entregues a Iau e o sumo sacerdote. Né, amados irmãos? Irmãos, eu entendi também, assim, eu acho que quando fala os cães são mudos, incapazes de latir, seria aquele cão que o dono tem para cuidar da casa, mas o ladrão entra e o cão não tá nem aí, sabe? Fica lá dormindo. Deixa eu levar tudo. E deixa levar tudo, né? Também, Maegina, viu? Vamos lá. Verdade. Mas vamos, Gosta de dormir. irmãos, vamos lá. Vamos voltar aqui para a palavra, né? Vamos lá. Zacarial, capítulo 11, né? Vamos voltar no 4. Quando fala assim diz Iau, meu Iau, apacenta as ovelhas destinadas ao matadouro, aquelas cujos compradores matam, sem serem castigados, e cujos vendedores dizem, bendito seja Iau, eu sou rico, e cujos pastores não apoupam. Mostrando, você vê aqui a condição dos de Laodiceia, né? Eu sou rico, né? Então, esses que estão pastoreando, que todos a gente sabe que a era Laodiceia ela vai se cumprir no final. Então, mostrando, todos esses pastores e tudo, eles estão apacentando e acham que é do jeito certo e vão ser cobrados por isso, né? Continuando. Bendito seja eu sou rico e cujos pastores não apoupam. 6. Porque não pouparei mais os habitantes da terra. Continuando. Eis que eu mesmo entregarei cada homem na mão do seu próximo e na mão do seu rei. E na mão do seu rei. Deixa aqui. Então, quando vocês pegam, você vê que tem um rei. Mas aí vocês vê que o rei, ele não está aqui. Você vê que eles têm um rei. Babilônia, ela tem um rei. Ela tem um rei dela. Né? Então, aí que a gente vai começar a entender, irmã Edna, quando a palavra diz sobre esse rei. Aí vamos lá continuando. Depois a gente vai voltar aqui. Eles destroçam a terra e eu não o livrarei das suas mãos. Isso mesmo. Eles destroçarão a terra e eu não os livrarei de suas mãos. Então, mostrando, né, que esse destroçará. Vamos lá de novo. Eles destroçarão a terra e eu não os livrarei das suas mãos. Então apacentei as ovelhas destinadas ao matadouro, que pertencia aos vendedores ou mercadores, que eram os pastores de ovelhas. Eu tomei para mim 2 bastões, chamado benevolência, benevolência, e outro chamei união. E apacentei as ovelhas. 8. Eu destruí os 3 pastores em um só mês, mas perdi a paciência com eles. E eles também se aborreceram comigo. Vamos aqui parar no 8. Porque a gente ia andar devagarzinho, porque eu sei que não os irmãos boia. Eu tenho certeza, se a gente não andar devagarzinho, os irmãos boia. Quando a gente pega, que fala que foi destruído os 3 pastores de um só mês, a gente já entende que são os 3 evangelhos, certo? Os 3 evangelhos do anátema. E é um evangelho que foi construído pela igreja católica, Babilônia, certíssimo, irmã. Então, se é o evangelho construído pela igreja católica, Babilônia, então mostrando, ela tem um rei. Eu quero que os irmãos vão linkando. Ela tem um rei, ela tem um evangelho, 3 evangelhos construídos, né? Construídos pela igreja Babilônia, e um só mês foi quebrado esses o quê? Esses 3 pastores, mostrando esses 3 evangelhos, em um só mês, mostrando quando foi quebrado, agora continuando, no 9. Então eu disse, não vos apacentarei mais, o que deve morrer, que morra, o que deve desaparecer,
que desapareça, e o restante que devorem mutualmente. No caso, eles se devorem mutualmente. Tomei então o meu bastão benevolência e o quebrei, para romper a minha aliança que concluíra com todos os povos. Então aqui, amados, vocês percebem que aqui o mensageiro Filadélfia, Micael, ele tentou apacentar um rebanho. Mas um rebanho quis ser apacentado, irmã Betânia? Não quis ser apacentado. Certíssimo, irmã. Estou afiado, estou gostando de ver os irmãos. Não quis ser apacentados. E eles não querem ser apacentados porque eles não quis serem apacentados, irmã Leia. Porque eles não quiseram ser apacentados. Lembre que eram 3 evangelhos anátemas, certo? Mateus, Marcos e João. Evangelhos construídos por Babilônia. E ela tinha um rei. Você vê que eu estou dando tudo um ponto para os irmãos entender. Quando foi quebrado, Micael, ele destruiu esses 3 pastores de um só mês, que foi quando foi trago a palavra dos 3 evangelhos anátema. E nisso, quando foi quebrado, e quando acontece esse momento que fala que eles não quiseram ser, no caso, apacentados. Por que eles não quiseram ser apacentados? É porque eles tinham um rei, né? Mas me dá não nesse termo. Por que eles não quiseram ser apacentados? Eles quiseram ficar o quê? Eu estou falando, estou quase falando para você. Por que eles não quiseram ser apacentados? Eles quiseram os evangelhos fermentados. Entendeu? Exato. Então, por que eles não quiseram ser apacentados? Eles não quiseram ser apacentados por quê? Porque eles ficando no fermento, no evangelho fermentado, que é bom. Por isso que quando a gente pega aquela passagem de Lucas, que fala bem assim, alguém tem bebido do vinho velho, não quer do novo, porque diz em teu coração, o velho que é bom. Por que o velho que é bom? Porque uma vez você vai alimentando, vai comendo tudo, vai comendo, vai alimentando, aquilo que você acha que te enche. E você vai sendo alimentado por um alimento que não te faz crescer. Por isso que fala lá no começo, lá em Gênesis, que é o fruto do conhecimento do bem e do mal. Tem coisas boas? Tem, mas tem coisas ruins. E as coisas de Yahweh não são coisas boas e coisas ruins. São totalmente boas. Né, amados irmãos? É isso. Estão entendendo aí, irmãos? Vocês estão aí, né, irmão Davi? Estou gostando de ver, né? Os irmãos estão compreendendo, isso que importa. Então, aqui a gente vê que esses não quiseram ser apacentados, irmão Márcio. Eles não quiseram ser apacentados porque eles quiseram ficar onde? Eles quiseram ficar nos evangelhos anátemas. Por isso que quando vê esses poucos em Sardes, que esses não se contaminaram, lavaram, que eles que lavaram suas vestes, eles quiseram a palavra do mensageiro, porque eles ouviram, porque quando a palavra fala assim, ouve e converta, ouve e converta, ouve e converta. Teve poucos que ouviram, outros não. Então esses que não ouviram passam pela morte e vão ter que ser consolidados pelo o mensageiro de Sardes, na tribulação. Faz uma comparação com o que foi aconteceu lá em cima. É como se eles falassem assim, não queremos que esse reine sobre nós. Que é esse sentido aí. Exato. Porque ele está tentando apacentar, quer dizer, ensinar para o quê? Para governar, para Isso. liderar, para instruir. Mas eles não, esse aí não vai governar sobre nós. Exatamente, mas é exatamente isso mesmo, irmão. É nesse contexto mesmo, viu, irmão Alberto? Da embaixada é eles, exatamente. Foi a embaixada que foi enviada e eles falaram assim, não quiseram que reine sobre nós, os de Babilônia. Exatamente isso, eles não quiseram. O rei de Babilônia
que é Lúcifer, que reine sobre eles. Exato. Ó, você está entrando onde que nós vamos chegar. É exatamente isso aí. Tá pescando. É exatamente isso aí, irmão. Certíssimo, viu? É exatamente isso. É o Espírito Papai. Porque você vê que você está entrando exatamente dentro do estudo que eu estou aplicando. Isso é maravilhoso. Para os irmãos entender, os irmãos da live, que quando eu falei no começo dos dois pastores, e a gente falando dos dois pastores ali, eu perguntei para os irmãos, uns falaram que é o Micael e o antimachia, outros falaram que Micael e o falso profeta, entendeu? E a gente vai ver que é o que você está falando, mas é acreditado, né? Tem que explicar, né? Tem que explicar. Tem que explicar. Então vamos lá. Então a gente vê que esses três pastores, irmãs, eles foram destruídos, que são os três evangelhos. Eles foram destruídos, mas parte tem algumas que querem ficar nesses alimentos. Então eles não querem ser apacentados. Então o que que acontece? Micael, ele rompe com eles uma aliança. Então fala bem assim: os que tiver que morrer, que morram. Os que tiver que devorem mutuamente uns aos outros. Aí a gente vai deixar aqui e você vê que eles tinham um rei. Que nós vimos mais acima, certo? Agora a gente vai em Isaías 28. Isaías 28. Isaías 28. Isaías 28. 28. Isaías 28. Isaías 28, da partir do 17. Isaías 28, da partir do 17. Fala bem assim, ó. Porei o direito como regra e a justiça como nível. Mas, quanto ao refúgio da mentira, ó, que engana, que mente, tá vendo? Quanto ao refúgio da mentira, o granizo levará. E o seu esconderijo, as águas o submergirão. A vossa aliança, ó, irmão Márcio, você vê que eles não quiseram ser apacentados, eles não quiseram aliança com Micael, eles não quiseram ser apacentados por Micael, eles tinham um rei. Mas a vossa aliança com a morte será... A vossa aliança com a morte será rompida. No 18. A vossa aliança com a morte será rompida. O vosso pacto com o Sheol não subsistirá. Quanto ao flagelo destruidor, ao frágil destruidor, ao passar, ele vos calcará aos pés. Ele vos calcará aos pés. Continuando. Toda vez que passar, ele lançará mão de vós. Com efeito, ele passará de manhã em manhã, de dia e noite. Em suma, só o medo fará estender a mensagem. Entender a mensagem. Porque a cama será muito curta para que alguém se deite nela, e o cobertor muito estreito para que alguém possa nele se envolver. Mostrando, vocês vê aqui no 18 que fala assim: a vossa aliança com a morte será rompida. A vossa aliança com a morte será rompida. Por isso que eu estou fazendo muita pergunta para os irmãos ficar atinados e ficar encucados. Papai fala para a gente, passa para a gente que passar para os irmãos. Quando fala assim: a vossa aliança com a morte será rompida. O que você entende que a vossa aliança com a morte será rompida, irmã Iraci? Aliança com quem? Quem é a morte, primeiramente? Não. Ele é o anjo da morte. Ele é o anjo da morte.
A morte é Lúcifer. Exatamente. A morte é Lúcifer. Quando fala assim, a vossa aliança com a morte será rompida. O que você entende que a vossa aliança com a morte será rompida? É quando Micael. É isso? Que momento, deixa eu ver. É uma pergunta difícil mesmo. É uma pergunta que vou perguntar para um dos irmãos aqui. Você quer responder, irmão Alberto? Que momento que essa irmãos, fala. É quando Satanás cai por terra? Exatamente isso. Para os irmãos da live que estão escutando, essa aliança, a vossa aliança com a morte será rompida, é o momento que Lúcifer, a partir do momento que ele ser destronado, ele desce, aí nesse momento está a aliança com os povos, aquele que recebiam bênção em nome dele, esses recebiam bênção em nome dele, agora não terá mais bênção em nome dele, mostrando que esses agora, para receber bênção agora, vai ter agora que invocar agora Iau. E quem agora vai poder abençoar eles é aqueles agora que voltaram para o seu lugar de origem, para a sua pátria. Esses vão poder abençoar eles, só em nome de Iau. Então, essa aliança foi rompida. Por isso que a palavra aqui em Isaías 28:18 fala: a vossa aliança com a morte será rompida, o vosso pacto com o Sheol subsistirá. Quanto ao flágio destruidor, ao passar ele vos calcará os pés, mostrando, quando ele vir, ele vai pegar muitos. Ele vai pegar muitos. Por isso que qual a passagem, eu não me lembro, irmão, é tanta coisa para a gente lembrar, mas papai sempre vai conduzindo, então a gente vai lembrando. Por isso que fala assim, e o diabo vendo que resta pouco tempo, né? Ele vem o quê? Ele vem atrás para destruir a muitos. Então mostrando, é esse momento que ele vem calcando os pés, ele vem tomando posse de muitos. Né? Fizeram uma aliança com ele para que ele os protegesse, agora ele mesmo veio vir para matar. Exatamente, isso é o que o irmão Alberto acabou de falar aqui, né? Eles fizeram uma aliança com ele, a fim de seres protegidos por ele, e não sabendo eles que ele agora ele vai querer os matar, vai querer matar eles, né? Então isso é muito, né, irmão? Muito, muito sério, muito terrível. Mas, né, como a própria palavra fala ali em Zacarias 11, fala que era para eles ser apacentados, mas eles não quiseram. Quando eu faço uma aliança com a morte, eu estou fazendo um acordo com ela para ela não me matar. Mas ao contrário, ela vai matar. Quebrou a aliança, então ele agora vai matar. Vamos lá, né, irmãos? Vamos andar. Vamos lá agora de novo, né? Zacarias de novo. Zacarias 11. Zacarias 11. Zacarias 11. Vamos começar, deixa eu ver aqui, no 14. Vamos lá embaixo. Vamos começar no 14. Continuando agora no 14. Zacarias 11, 14. Continuando. Fala assim: quebrei então o meu segundo bastão, união, para romper a fraternidade entre Ialda e Isial. De novo, quebrei então o meu segundo bastão, união, para romper a fraternidade entre Ialda e Isial. Irmã Josi, vou perguntar agora, vou botar os irmãos da live para participar também. Irmã Josi, quando você entende, você ouve aqui, quebrei então o meu segundo bastão, união, para romper a fraternidade entre Ialda e Israel. O que você entende quando ele quebrou no caso aqui, a aliança, a união, e rompeu, no caso, quando ele rompe, no caso, uma aliança aqui, entre Ialda e Isial.
Que momento isso acontece e quem é Ialda e Irzial? Micael perdeu a paciência, né? Porque ele não quis ser apacentado por Micael. E Ialda, acho que representa a Sardes, né? Que também não quer dar ouvido ao mensageiro de Filadélfia, né? Não. Pode colocar muda aí, não é isso não. Não é isso, não? Não. Deixa eu ver aqui. Irmão Robson, quando fala, quebrarei então o meu segundo bastão, união, para romper a fraternidade entre Ialda e Isial. Foi quebrado a união entre, no caso, Ialda e Isial. O que você entende com isso, irmão Robson? E que momento que isso acontece? Eu estou dando até uma pista para os irmãos. E que momento que isso acontece? Paz de Papai Alto. Paz de Papai Alto, irmão Robson. É aquele momento ali que foi quebrada a aliança ali dos dois reinos, né? O reino do norte com o reino do sul, né? Isso mesmo. Mais ou menos, irmão. Vamos lembrar. Não, irmã Adriana. Exato. Exatamente. O mais explicado é exatamente, irmão. Mas o que eu queria ouvir é, quando fala, quebrei então meu segundo bastão, união, para romper a fraternidade entre Ialdá e Isial. Isial representa as 12 tribos, certo? Isial representa as 12 tribos. Exato, representa as 12 tribos. Quando você pega Ialda, representa quem? Os 300. Então vocês anotam, porque às vezes os irmãos depois têm dúvida. Então quando ele quebra, mostrando Ialda, que são os 300, que são o grupo de Filadélfia, está sendo quebrado. No caso, foi quebrado, e agora essa união que foi quebrada é com o momento que agora eles o quê? Eles se acendem. Eles agora sobem. E agora eles subindo, aí foi quebrado. E Isial, que a representação das tribos, né? É que é o norte e o sul, realmente. O querubim é o norte e nós é o sul. Aí vai ser a troca. Que nós subir. E os 300 é representação de Ialda? Os 300 representação de Ialda, irmã Josi, anota. Os 300 representação de Ialda, mostrando, esses é os que serão entregues a Ial e ao sumo sacerdote. São as primícias das as primícias das primícias, né? Então, mostrando, são por isso que são quebrados. Mostrando agora Isial, representação, as suas tribos ficando, e mostrando Ialdo subindo. Mostrando esses que estão subindo. Continuando. Então, por isso que é um estudo grande, irmãos. É um estudo grande e também difícil. Por que é difícil? Porque papai já trouxe essa ministração e ela já trouxe mais entendimento, cresceu mais gradativamente esse entendimento, e é um estudo muito... Da toa que eu estou aqui, às vezes eu dou umas pausinhas, porque eu tenho que lembrar de algumas coisas, o papai vai conduzindo e vai me fazendo lembrar, né? Por isso que papai, eu te falei lembrar, né? Então é maravilhoso, né, amados irmãos? Então, continuando. Quando fala assim, diz-me ainda, Ial, toma os apetrechos de um pastor insensato, porque eis que suscitarei um pastor na terra. Ele não cuidará da que desapareceu. Ele não procurará aquela que vagueia. Não tratará aquela que está ferida. Não sustentará aquela que está de pé. Antes devorará, grave essa palavra, antes devorará a carne dos animais gordos e arrancará os seus cascos. Mostrando, você vê que devorará a carne dos animais gordos e arrancará os seus cascos. Então, quando você pega aqui, vamos ler um pouco aqui mais acima, irmãos, para vocês entenderem que eu estou querendo chegar. Quando fala aqui, ó, no 16 mesmo, porque eis que suscitarei um pastor na terra, ele não cuidará da que
desapareceu, ele não procurará aquela que vagueia, não tratará aquela que está ferida, mostrando as ovelhas, não fará nada disso. Não sustentará aquela que está de pé, antes devorará a carne dos animais gordos e arrancará os seus cascos. O que devora a carne? Papai já falou sobre isso. Isso é difícil, porque já tem muito tempo esse estudo. Já tem um pouco de tempo. O que devora a carne, irmã Edna? Irmã Edna é estudada, irmã Edna está sempre ruminando. O que devora a carne, irmã Edna? O que devora a carne seria O que mata a carne? O que mata a carne? O ensino do engano, né? Do sistema da... Eu vou colocar o que eu entendi. Sim, tá bom? o que mata a carne. O que mata a carne é o pastor insensato, né? Que está pegando a mentira e vai levar essas pessoas para a morte. Mais ou menos, não. Vou perguntar aos irmãos da live aqui antes. Deixa eu ver os irmãos da live. É a morte. É a morte? Eu estava falando, não me ouvi minha boca, eu fiz aqui cabeça. Aqui, eu vou falar para os irmãos. Eu vou falar com você. Tem que colocar de castigo, eu vou falar com você. Vocês estão difíceis demais, irmão. Vamos lá. Irmão, deixa eu ver. Irmão Davizinho. Ô, irmão Davi. O que devora ou o que mata a carne, irmão Davi? Você está falando a parte que representa aquele que tem poder de matar a carne? Ou você está falando de... É isso mesmo? É dentro disso? Não é esse não. Eu sei, não. Eu sei. Repugnante, você quer dizer? Não, ó. Lembra que, ó. Vamos lá. Pra você lembrar bem. Aqui está se tratando de um pastor. Por isso que fala aqui, ó. No 16. Vamos ler o 16 para você ver, ó. Porque eis que suscitarei um pastor à terra. Ele não cuidará do que se desapareceu, ele não procurará aquele que vagueia, não trará aquele que está ferido, não suscitará aquele que está de pé. Antes devorará ou matará a carne dos animais gordos e arrancará os seus cascos. Quem é esse? É o falso profeta, né? Ele é um querubim. É isso aí que você quer dizer? Não. Eu não estou bem lembrado. Não. Deixa eu vou perguntar outro. Eu posso chutar aqui? Não tem chutar. Irmão Josi, eu vou perguntar, os irmãos respondem. Não, eu vou perguntar um irmão. Calma. Muita calma nessa hora. Deixa eu perguntar um irmão aqui. Irmão Moacir. Quem você entende que é esse pastor, irmão Moacir, que mata, não cuida daquela ovelha que está ferida e devora, no caso, mata a carne dos animais gordos e arranca os seus cascos? Quem é esse pastor? É o Emanuel Antimachia? Não. Tá vendo como é que é bom? Você vê que isso é bom para o crescimento dos irmãos. Vou responder. Quem os irmãos... Posso responder? Irmão Gilson. Pode responder, irmão Gilson. É o Lúcifer, é o pastor insensato. É Lúcifer, exatamente, meu irmão. É Lúcifer, porque ele é a morte. Tem o anjo da morte, tem a morte. Esse pastor, ele não cuida. Por isso, irmãos, por isso que quando nós lemos, o irmão está prestando atenção, isso é bom. Por isso que quando nós lemos lá em Isaías 28, quando a gente viu Isaías 28, a gente viu que o quê? Que será quebrado o pacto, né? A mentira, né? Ela quebrar o pacto, ela quebrar a aliança, mostrando. Quando ela quebra esse pacto ali, ela fala agora que depois ela vai calcar, porque esse pacto com a mentira, o que? Ele passará, ele será quebrado, mostrando a morte é quem? A morte é Lúcifer. Quando nós falamos do anjo da morte, aí nós estamos se tratando do antimachia. Então o irmão
Foi o irmão Robson que respondeu? Não, irmão Gilson. Irmão Gilson respondeu certinho, entendeu? É esse. Aí nós vamos dar continuidade para os irmãos entender. E o irmão Anderson? Sim. Não, até é bom saber, porque acho que no começo de tudo, a gente tinha notado, porque até eu anotei que era o antimachia. Exato. Por isso que nós já estamos com o entendimento, ele cresceu, irmão, porque esse é um entendimento antigo mesmo. Então eu te entendo, sim, eu também, né? À toa que é um estudo difícil, eu estou falando aqui para os irmãos, por quê? Porque é um estudo que papai já trouxe de novo, o ruminar dele, e deu... O estudo ele foi feito no 13 do 7, né? No livro de vida. Exato, isso mesmo, Gilson. Certíssimo. Gratidão, papai. Vamos continuar. Aí agora vamos para a segunda parte. Aí quando fala assim, ó, Zacariel 17. Zacariel 11, 17. Fala assim: ai do pastor insensato que abandona as ovelhas. Que a espada, grifa aí, viu, irmãos, também, que a espada esteja sobre os seus braços, que a espada esteja sobre os seus braços, seu braço, isso, de novo, que a espada esteja sobre o seu braço e sobre o seu olho direito, mostrando aqui que tá vindo aqui uma espada, que está vindo sobre o seu braço e sobre o seu olho direito. Aí, vocês viram que lá no início nós falamos sobre o quê? Que o olho de Iau está sobre toda a terra, observando os bons e os maus. A irmã Betânia está afiada, estou gostando de ver, viu, irmã Betânia? Exatamente isso. Então, os olhos de Iau estão sobre toda a terra. É os olhos de Iau? Não. Iau tem aquele que executa por ele. Por isso que quando fala aqui que os olhos de Iau estão sobre toda a terra. Continuando, quer dizer, que fala bem assim, que a espada esteja sobre o seu braço e sobre o seu olho direito. Então você vê que Lúcifer, ele quer imitar o tempo todo a obra de Iau. Quando ele fala aqui que a espada esteja sobre o seu braço e sobre o seu olho, mostrando essa espada aqui, primeiramente, ela é quem, irmã Iraci? Espada Micaial. Depois nós vamos entrar porque Micaial. Essa espada, ela é Micaial. E quando ela fala assim, que essa espada esteja sobre o seu braço, aí nós vamos deixar aqui, nós vamos em Isaías 51. Isaías. Vamos em Isaías 51. Isaías 51. Página 1336. Isaías 51, da partir do 4. Isaías 51, da partir do 4. Fala assim: atende-me, povo meu. Atende-me, povo meu. Lembra que quando era para ser apacentado, eles não quiseram. Certo? Atende-me, povo meu, dai-me ouvidos, gente minha, porque de mim sairá uma lei. Farei brilhar meu direito como a luz entre os povos, breve chegará a minha justiça. Breve chegará a minha justiça, surgirá a minha salvação. Meu braço, Micaial, tá vendo? Meu braço executará, tá vendo? Que não é Iau, irmã Edna. Tudo, Iau, ele tem aquele que executa por ele. Você vê que o braço de Iau aqui que está executando, Iau ele tem o braço, Iau ele tem o olho, Iau ele tem a mão, tudo que faz por ele, porque ele está na luz inacessível. Então tem que ter alguém que executa para ele. Por isso que fala aqui, meu braço executará o julgamento. Meu braço, tá vendo? Iau está falando, Iau tá falando, o meu braço executará o julgamento sobre os povos, em minhas as ilhas esperarão. Mostra aqui, tá bom.
porque o intuito maior que eu quero trazer para os irmãos é essa parte aqui. Aí a gente vai Zacarias 11, versículo 17. Ai do pastor insensato, ai do pastor insensato, quem? Lúcifer. Ai do pastor insensato, que abandona as ovelhas, que a espada, no caso, Micael, que a espada esteja sobre o seu braço, que a espada esteja sobre o seu braço e sobre o seu olho direito. Que a espada esteja... Oi. Paz de Alcha, meu irmão. Paz de papai Alcha, papai. Abre aí para mim, Isaías 27, 1. Isaías 27, 1. Isso. Página 1293. Isaías 27, 1. Vê para mim. Isaías 27, 1. Fala assim: naquele dia punirá Iau com a sua espada dura, grande e forte. Leviatã, serpente escorregadia. Leviatã, serpente tortuosa. Matará o monstro que habita o mar. Maravilhoso, viu, papai? Bem lembrado, viu? Agora, não tinha lembrado. Agora você vai lembrar da ministração do irmão Marco Beethoven. A ministração do irmão Marco Beethoven, ele trouxe que a palavra de Iau é quem? A palavra de Iau? É. A palavra de Iau é Yalcha. Exatamente. Então, a palavra de Yalcha é a palavra de Iau, que é Yalcha, é a espada. Então, sai da boca de Micael, Apocalipse 19. Sim, eu ia entrar agora. Eu vou entrar lá agora, papai. Verdade. Então, a espada não é Micael. A espada é a palavra. A palavra. Então, a espada, sendo a palavra, a espada é Yalcha. Realmente, porque eu ia tentar isso mesmo, papai. É isso mesmo. Bom você ter lembrado que realmente a palavra, a espada é a palavra que sai ali do cavaleiro ali de Apocalipse 19, né? Aquele que vem montado no cavalo. Eu tenho que entrar aqui. Que ele fala. Sim. Por isso que está em Apocalipse. Agora volta a Isaías 27, 1. Isaías 27, 1. Sim. Isso. Lê de novo para mim. Naquele dia punirá Iau com a sua espada dura, grande e forte. Leviatã, serpente... Agora, forte. Forte. É o link com o quê? Com o anjo forte. Exato. E quem que é o anjo forte? Quem que é o anjo forte? O Micael. Yalcha e Micael. Não, Yalcha. Não, no caso é Yalcha e Yalcha não. Isso. Ele herdou. Ele vai se tornou tornar o anjo forte. O anjo forte. Isso. Mas quando ele é referido que tem pouca força. Isso, na condição de sexto. Então, por quê? Porque como ele é referido como o braço esquerdo, como sendo ali a face esquerda, ele não tem a força que o braço direito tem. Então, quando ele se torna o sétimo, aí ele se torna o quê? O anjo forte. Exato. Gratidão, papai. Então, viu? Por isso que quando fala lá que ele como ancião, ele apesar de ungir do rei, ele não tem força suficiente para se vingar Exato, dos dois, é verdade. Agora, quando ele volta na condição de Yalcha, que é Apocalipse, Yalcha Micael, que é Apocalipse 19, aí sim, como Yalcha, ele é a espada dura, grande e forte, que vai vingar os inimigos dos servos do Altíssimo. Verdade, papai. Verdade.
tá? Gratidão, papai. Só para colocar. Obrigado a colocação, esse papai. Detalhezinho, tá? Obrigado, papai. Gratidão. A paz de Alcha. Paz de papai. Papai é só para... A gente fica tão feliz, né, irmãos? A gente fica feliz porque é detalhes, às vezes, que a gente está, igual nós estamos aqui, né? Trazendo e fazendo ruminar. A internet caiu bem na hora que ele entrou. Ai, que pena. Eu falo para você, irmã Josi, tá bom? Tá. Então, irmãos, por isso que é maravilhoso a gente ver, né? Porque são detalhes, às vezes, que a gente passa, né? Desapercebido, e papai, ele entrou ali na hora certinho. Por quê? Porque quando a gente pega, né? Em Zacarial, vamos voltar de novo, você vê que a gente vê aqui em Isaías, né? 27, né? Ishaial aqui, que fala, né? Naquele dia punirá Ial com a sua espada dura, grande e forte, Leviatã, serpente escorregadia, Leviatã, serpente tortuosa, e matará o monstro que habita o mar. Mostra nos 3, né? Aí o que acontece? Mas o que papai acabou de falar, então escuta aí, viu, irmã Josi? Presta atenção. Então, na condição de sexto, você vê que ele tem pouca força, né? De ancião ali, ele tem condição de pouca força. Mas na condição, quando ele for revestido, ele ali entrar para o sétimo, ali ele já se passa o quê? Ele já passa a ter a condição de poder vingar, né? De vingar, no caso, quem? Aqueles 3 ali, aquelas 3 serpentes, né? E aí, quando a gente vai agora, amados irmãos, vamos voltar de novo ali em Zacarial 13, 11, né? Zacarial 11, 17. Zacarial 11, 17. Zacarial 11, 17. Aí, fala assim, amados irmãos. Ai do pastor insensato que abandona as ovelhas, que a espada esteja sobre o seu braço e sobre o seu olho direito. Aí, como o papai já trouxe pra gente, né? Eles acham que ali o antimachia é uma ferida que ele vai receber no olho, e aquela ferida que ele recebeu no olho ali, acontece que, como as denominações trazem, ele vai receber uma ferida. Não, ele vai morrer, ele vai ser pegado, é um momento em que ele vai ser vingado. Por isso que quando a palavra fala que a espada esteja sobre o seu braço e sobre o seu olho, aqui nós estamos tratando agora dos 2 personagens, né? Que é o falso profeta, exatamente, e o antimachia. A gente vai ver isso agora em Apocalipse 19. Exatamente isso. E você vê que é uma imitação, porque eu levei os irmãos em Isaías 51. Porque você vê que ali, Ial tem aquele que executa, né? Que é o seu braço, né? O seu braço executará a justiça. Então, quando a gente vê que o braço de Ial executará a justiça, que a gente viu ali, então a gente vê que é a condição que eles estão tentando imitar. Eles tentando imitar. Você vê que Lúcifer sempre tentando imitar as coisas do pai, e com o quê? Com essa corja, inclusive esses 2. Exato, ele tem os dele. Por isso que a gente vê o olho de Ial que percorre, que está sobre toda a terra, olhando os bons e os maus, conforme Provérbios 15:3 fala que os olhos de Ial estão sobre toda a terra, olhando os bons e os maus. É a representação, quando a gente lembra lá de Ló, né? Ali o quê? Que ele foi lá como testemunho ocular, não que ouviu, mas o que ele viu, né? Então, mostrando sobre os bons e sobre os maus. Quem são os bons e os maus? Que a gente viu para os irmãos da live de novo entender. Os bons ali, que sobre os olhos já está sobre toda a terra, olhando os bons e os maus, olhando aqueles que fizeram bem. Quem fizeram bem estava ali dentro ali de Sodoma? Ló e sua família. Aí quando você pega os maus, todo aquele povo estava ali debaixo de prostituição e idolatria. Então era completamente devastados. Então por isso que os olhos de Ial estavam sobre toda a terra. Então esse que é ali Micael, e os olhos dele, no caso que Ial colocou para olhar, para ser o olho sobre a terra. Mas continuando aqui, irmãos. Eu posso dar um exemplo? Pode, mano. Sobre o braço? Pode. Sabe o que eu lembrei? Você lembra
lembra daquele bandido Fernandinho Beiramar? Sim. E acho que a maioria já ouviu falar. Ele foi para uma penitenciária de segurança máxima. Sim. E ele continuava agindo nas bocas que ele tinha, né? De droga, né? Certo. E porque lá no Paraná fala boca, não sei aqui como está no Sim. Aqui também é, né? E aí você vê, ele estava preso numa prisão de segurança máxima e os braços dele trabalhando para ele. Lá no Sim, exato, mas é exatamente, o nome é tomado como braço. É o braço do mal, isso. É o braço do mal. É um representante. Exato. Exato. Então vamos lá, né, irmãos? Então, para a gente não fugir da linha do nosso entendimento do estudo, né? Então, conforme a gente viu em Zacarias aqui, né? 11:17. Ai do pastor insensato que abandona as ovelhas, que a espada esteja sobre o seu braço e sobre o seu olho direito. Então vocês aqui já viu que querem imitar, porque o braço de Al, a gente sabe que é Micael, porque por isso que Al ele está na luz inassistível, mas tem aqueles que executam por ele, aquele que executa por ele. E sobre o seu olho direito, que seu braço seque completamente e que o seu olho direito se obscureça totalmente. Aí a gente vai lá em Apocalipse 19, irmão. Apocalipse 19. Apocalipse 19, da partir do 11. Apocalipse 19, da partir do 11, que fala bem assim, ó. Vi então o céu aberto, eis que apareceu num cavalo branco, cujo montador se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e combate com justiça. Seus olhos são chamas de fogo, sobre sua cabeça há muitos diademas, lembrando de vários títulos, né, que ele tinha, e traz escrito um nome que ninguém conhece, exceto ele. Veste um manto embebido de sangue, e o nome com que é chamado é Verbo ou Palavra de Yahweh. O exército do céu acompanhava em cavalos brancos, vestidos com linho de brancura e resplandecente. Da sua boca, olha aí, ó, da sua boca sai uma espada afiada, para com ela ferir as nações. Então, quando você vê aqui, da boca ele sai o quê? Uma palavra afiada. E você vê aqui que ele já está numa condição de sétimo. O sexto que ele já entrou para dentro do sétimo. Ele já não está na condição de sexto, é como o papai falou aqui, né? Aqui, na condição de sexto, ele tinha pouca força, ele não tinha como vingar na condição de sexto, mas na condição de sétimo, aí sim. Então você vê que ele aqui já está na condição de sétimo. Por isso que lá no começo, você vê que ele já está aqui, ó. Fala que eu vi então o céu aberto, eis que apareceu num cavalo branco, cujo montador se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e combate com justiça. Então agora ele pode fazer justiça. Então que agora ele pode fazer justiça, porque agora ele está na condição de sétimo, né? E aí, amados irmãos, vamos agora, Apocalipse 19, 14. Vamos ler aqui no Apocalipse 19, 14. Quer ver? Não, é 19, não, Apocalipse 19, a parte final que eu queria ver, quer ver? Vi depois o anjo que só gritou, alta voz das aves que voam. Meu irmão Anderson. Oi, pode falar, meu irmão. Então, aqui só para mim anotar aqui, esse braço aqui desse pastor insensato é o antimachia e o olho é o falso profeta. Não, o olho é o antimachia. O antimachia. E o braço, o falso profeta. Ah, tá. Aí nós vamos, calma que nós vamos ainda continuar aqui para os irmãos entender. Quer ver? Aí, irmãos, quando a gente pega no final, quer ver?
Exército, guerra, cavalo, vi, depois um anjo que só gritava. 20, é o 20. É o 20, irmão, deixa eu ver. Então, o céu trazendo a machada do abismo, grande com ele, ganhou o dragão, antigo serpente. É o 19, né? É o 19, deixa eu ver, é o 19. Isso, é o 19. Vamos aqui, ó. Apocalipse 19, 19. Aqui é um momento que é feito a justiça. Olha que os irmãos prestem atenção, irmãos. Fala assim, ó. Vi então a besta reunida com os reis da terra e seu exército, para guerrear contra o cavaleiro e seu exército. A besta, porém, foi capturada. A besta, porém, foi capturada juntamente com o falso profeta, o qual, em presença da besta, tinha realizado. Não, espera só voltar a internet aqui, que caiu o sinal de internet aqui, viu, irmão Antônio? Caiu. Só esperar voltar. Volta normal mesmo, irmão? Volta. Tá no dados móveis aí da DAT. Esperando voltar aqui, viu, irmãos? Caiu aqui. Tá? Esse estudo é porque é um estudo difícil, irmão. E é um estudo difícil. É um estudo difícil. Ele é um estudo muito difícil. Quem que sai entra na reunião de novo, será, irmão? Nossa, eu já estava aqui, eu quero Só se for nos vídeos. Tá ativo aqui o. Olha se dá para entrar e sair de novo, irmão. Você querer conforme você sair, irmão. Entrar de novo, né? Você está no Estudos e Lives ou você está no Corpo Presente? No Estudos e Lives. Estudos e Lives, né? Ô, irmã Adriana, não dá para continuar a live no seu celular, não? Olha, entra, irmão. O negócio porque o dele, do irmão, é só para os irmãos não dar continuar na live e os irmãos não... Tem internet aqui? Tem. O gatinho também tá abrindo, tá abrindo. É porque tá caindo mesmo. Tá caindo. Não, tá demais. O meu é da Oi, então, nossa, eu vou falar com você lá aqui perto do meu bairro, lá a mesa é baixo, então o sinal corta toda hora. A internet tá aberta, mas ainda tá rodando. Tá vendo? Mas é daqui também. Deve ser algum erro, né? Deve ser. Se eu conseguir, Maraci. Vai sim, em nome de Deus. Papai tá no controle, né, amados irmãos? Irmãos, a paz de Papai Alcha, vocês me desculpam, porque nós estamos com dificuldade no sinal, né? E estando dificuldade no sinal, aí acontece isso. Tá dando para escutar bem aí, irmão Ronaldo? Só dá um ok para mim. Tá bom, irmão Anderson, tá muito bom. Tá ok, então. Gratidão, Papai Alcha, né, irmãos? Então, vamos em Apocalipse 19, irmãos. Vou passar para papai. Depois temos que ver essas coisas, irmãos. Isso já foi cobrado, isso é muito sério, porque irmãos do outro lado precisam receber quando o papai ele entra na live para trazer, porque às vezes acontece, por exemplo, igual eu troquei, porque eu tinha que falar, por exemplo, sobre situação que era Iauxa, eu falei Micael e papai entrou no momento onde que eu precisava. Se os irmãos estivessem atentos, prestariam atenção nesses detalhes. Isso é muito sério, porque por isso que é preciso o corpo estar conectado. Vamos lá. Sim, verdade, mestre. Vamos lá, irmãos. Apocalipse 19. Fala assim, ó. Vi então a besta reunida com os reis da terra e seu exército, para guerrear contra o cavaleiro e seu exército.
A besta, porém, foi capturada juntamente com o falso profeta, o qual, em presença da besta, tinha realizado sinais como seduzira os que haviam recebido a marca da besta e adorado a sua imagem. Então, mostrando que aqui você vê que a besta e o falso profeta já foi capturado. Quando a gente pega lá no Zacarial, que a gente viu Zacarial 11, 17, a gente viu o quê, né? Que a espada, ela se levantaria, né? Contra quem? O braço e contra o olho, mostrando o falso profeta e o antimachia, e ambos seriam o quê? Jogados, trancafiados na onde? No lago de fogo, jogar no lago de fogo. Ali já é a condição do quê? Do sétimo. Por quê? Porque já está sobre ele agora o quê? Toda a autoridade, toda a justiça. Então, quando você vê o olho, olha para vocês ver, irmãos. Isso que papai ele trouxe nessa ministração, quando eu vi, é muito tremendo, que quando fala lá em Mateus 5, 29, vamos lá, no anátema, que ele, Satanás, Lúcifer, que eles fazem, porque isso que eles deixam lá ocultado, isso é uma coisa que a gente menospreza, irmãos, mas para os irmãos ver que como que ele é sujo, entendeu? Por isso que está lá no anátema, não está em Lucas. Ele fala deles lá, exatamente, eles falam deles lá. Exatamente, e papai ele conseguiu distinguir, que você vê que é pelo Espírito, que viu coisas, por exemplo, que às vezes quantas das vezes a gente já viu e a gente passa desapercebido. Olha para vocês verem, a gente não leu em Zacarial 19, ou Zacarial 11, 17, que fala que a espada, ela viria, né, levantaria contra quem? O braço e contra o olho, certo? Aí quando a gente pega em Mateus, olha para você ver. Mateus 5, né? Para vocês, irmãos, estão na live, vocês pegarem Mateus como base de leitura, não. A gente despreza Mateus. A gente está só pegando o livro aqui de Mateus, refutando, só para a gente mostrar que o que o anátema deixou é uma coisa relacionada para eles, que o livro nosso, no caso os estudos, conforme Lucas ele fala, que fez uma leitura minuciosa, que não vai encontrar em Lucas, mas lá no anátema, por exemplo, ele deixou isso porque era para eles. Quando a gente pega, por exemplo, em Mateus 5, 29, olha para vocês verem. Irmão, esse olho aí também é o olho da maçonaria, né? Sim. Eles falam que exato. Direito, né? Fala assim, ó, olha para você ver. Caso o teu olho direito, ó, caso Mateus 5, 29, caso o teu olho direito te leve a pecar, arranque-o e lança-o para longe de ti. Se teu olho te faz pecar, arranca-o e lança-o para longe de ti, pois é preferível que se perca um dos teus membros de que todo o teu corpo ser lançado no Geena, lago de fogo. Então, irmão Carlos, para vocês verem, quando você pega essa passagem, é melhor que você ver, ó, de novo, caso o teu olho direito te leve a pecar, arranca-te e lança para longe de ti, pois é preferível que se perca um dos teus membros do que todo o teu corpo seja lançado na Geena. Aí eu pergunto para os irmãos, você acha que papai, ele quer que o seu corpo, o membro do seu corpo, é alguma coisa que papai sempre traz para a gente nos estudos, seja marcado, cortado, ferido ou danificado? Você vai danificar o templo de Al? Mas você vê que no anátema aqui, olha para você ver, irmão Marci, você vê que no anátema aqui, tá falando assim, que arranca o membro do seu corpo. Você reparou, irmã Edna? Você vê que no anátema tá mandando arrancar uma parte do membro do seu corpo. É uma coisa que papai, ele é completamente contra, isso não pode. Por isso que na lei fala que não fazes o que? Marca sobre o corpo. Porque nós somos templo de Al. Mas aqui, quando a gente se trata dessa passagem,
desse texto, a gente vê o quê? Que ele fala que caso o teu olho direito te leve a pecar, arranque-te e lança para longe de ti, pois é preferível que se perca um dos teus membros. Você vê que ele está dando ainda falando que você tem que perder o membro, perca um membro do teu corpo, seja lançado lançado na hiena. Então, quando você vê, arranca o teu olho. Aí, quando você vê que ele pega, quando a gente lê na passagem de Apocalipse 19, ali no final, você vê que vai ser lançado o falso profeta, junto com a besta na onde? No Geena. Então, você pode ver que ele está falando assim, arranca o teu olho. Ele mesmo está entregando o filho dele. Exatamente, irmã. Ele está entregando o filho dele. Então você vê como é que é um reino dividido. Você vê como é que é um reino dividido. Ele está preferindo entregar o filho dele, que vai para o Sheol, que vai para o Geena, de que ele mesmo. Vocês estão entendendo? Pastor bom acolhe o outro. Diferente do pastor bom. Que o pastor bom, ele o quê? Ele acolhe por 99 e busca perdido. Exatamente isso. Por isso que quando a gente vai em Isaías 40, para nós finalizar, viu, irmãos? Isaías 40, 10. Isaías 40, 10. Diferença desse pastor, né? Olha para você ver esse pastor aqui, o que ele faz, ó. Isaías 40, 10. Isaías 40, 10. Isso. Esse aqui, olha o bom pastor. Fala bem assim: eis aqui o mestre Iau. Isaías 40, 10. Ele vem com poder, seu braço, lembrando aquele que executa o braço. Seu braço assegura a sua autoridade. Eis com ele o seu salário, lembrando, né? O seu salário no braço, na mão direita, o quê? Longos dias. E da esquerda, riqueza e honra. Riqueza e honra. Então, lembrando, diante dele está a sua riqueza. Irmão Beethoven já até trouxe nas lives, né? Mostrando o quê, né? Nas ministrações, fala, né? Ele é o banco, irmão. Você tem que confiar nele, né? Se confiasse nele, né? Mas os homens estão confiando o quê? Está confiando na riqueza desse mundo, né? Exato. Por isso que fala no 10, né? Isaías 40, 10. Eis aqui o mestre Iau. Ele vem com poder, seu braço assegura a sua autoridade, eis com ele o seu salário, diante dele a sua recompensa. Como o pastor ele apacenta seu rebanho, com o braço reúne os cordeiros, carrega-os no regaço ou no colo, conduz carinhosamente as ovelhas que amamentam. É o que papai sempre fala, que nós estamos sendo todos os dias alimentados para sair desse leite, desamamentando, para chegar à estatura perfeita. Por isso que nós temos que crescer em graça, sabedoria e conhecimento diante de Iau e dos homens, para chegar à estatura perfeita do pleno conhecimento de Iau. Assim seja, amados irmãos. Gratidão, papai Iau, né? Gratidão. Irmãos, gratidão, papai Iau, tá bom? Todas as pedrinhas preciosas, filhinhas de papai Iau do outro lado, né? Tem 9 horas e 42 minutos. Hoje não podemos conversar, né? Bater um bom papo, igual nas lives de terça-feira, né, irmão Moacir? Mas a gente vai encontrando nas lives semanalmente, né, irmãos? E a gente vai crescendo na palavra do papai, tá bom? Gratidão, papai Alcha, a toda pedrinha preciosa, filhinha do papai Alcha. Irmãos, eu só tô precisando agora aqui, deixa eu ver só um negócio. A passagem da bênção sacerdotal para mim. Números 6, 22, eu acho. Irmãos, antes da gente encerrar para os irmãos, né? A gente vai fazer a bênção sacerdotal para os irmãos, né? Para que os irmãos possam terminar uma semana abençoada, né? E que papai continue abençoando as pedrinhas preciosas do outro lado.
Vamos lá, né, amados irmãos? Fazer a bênção sacerdotal. Que Al te abençoe e te guarde. Assim seja feita a vontade do Papai Yahshua. Que Al faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha compaixão de ti. Assim seja feita a vontade do Papai Yahshua. Que Al levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz, a saúde e a salvação. Assim seja feita a vontade do Papai Yahshua. Grato a Yahshua, grato a Yah. Grato a Yahshua, grato a Yah. Grato a Yahshua, grato a Yah. E assim seja feito a vontade do Papai Yahshua. Assim seja, viu, amados irmãos? Fica na paz, viu? Fica na paz, abraço dos irmãos, viu? Fica na paz de Papai Yahshua, amados. Paz de Yahshua, irmãos. Oi.